já está online. Você está ao vivo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar meu testemunho aqui no podcast. Espero que vocês sejam edificados com tudo que eu contar dessa minha trajetória com Jesus. E vocês sejam edificados e renovados na fé através desse testemunho que eu vou contar. E acompanha aqui esse testemunho, compartilha, comenta no canal aqui do YouTube do Pastor Márcio Boldrini, o Facebook dele também. E vocês sejam edificados nesse testemunho, que eu possa ser um instrumento, um canal, através do testemunho do que Deus fez na minha vida, contando para vocês, e que toda a glória seja para o Senhor, porque a gente só tem que agradecer a cada oportunidade que Ele nos concede, porque muitas vezes a gente pensa que testemunho é contar quando Deus nos dá uma casa, um carro, emprego, mas tem situações que a gente vive na nossa vida que são difíceis, mas é para a gente testemunhar também, quando a gente passa por etapas na vida difíceis, para a gente testemunhar, para que a fé de outras pessoas seja edificada e outras pessoas entendam que passou por essa situação difícil, mas Deus colocou de pé, Deus honrou. E é isso que eu espero que vocês sintam, eu possa passar através do meu testemunho de cura e de muitas outras coisas que eu creio que esse é só o primeiro testemunho de muitos que eu creio que eu vou dar também. E tudo para a glória do Senhor. Amém? Eu vou perguntar para a pessoa se o som tá bom, antes da gente ir. Porque da semana passada ficou muito ruim. Então, irmãos, a nossa igreja fica na rua São Cirilo de Alexandria, número 58, Jardim Fontales, Zona Norte, próximo ao Mercado X. Se você puder, venha nos fazer uma visita. Os nossos cultos são quarta e sexta, às 7 horas da noite. A gente faz a tarde da bênção. Eu, a diaconisa Vera, a diaconisa Roberta, eu. E domingo tem o culto da família, às 6 horas. E continue acompanhando o trabalho virtual que a gente faz, principalmente o pastor Márcio, todos os canais que ele tem, o Facebook, o YouTube, o Kawaii, o Instagram. Vá acompanhando ele, que Deus sempre tem usado o pastor também para trazer uma palavra, para edificar. E compartilha, curte, dá essa força virtual para a gente. E lembrando que amanhã tem o culto de cura e libertação às 7 horas. Puder, vem fazer uma visita para a gente, mas acompanha também. Acompanha, que é sempre bom quando a gente vê que tem pessoas acompanhando, comentando, que viu tudo que a gente fez no culto. E também acompanha que a gente sempre transmite a tarde da bênção no Facebook da Igreja Pentecostal Marchando com Louvor, toda quinta-feira, às 3 da tarde. É um culto que a gente faz de dia, a única atividade que a gente faz aqui de dia, mas é bênção. É bênção, tem edificado, e a gente já tem que agradecer, tanto eu quanto a minha mãe, por essa oportunidade de estar à frente desse trabalho, que é a tarde da bênção. Pode ser pequeno, mas é assim, os pequenos começos que Deus vai honrando, vai abrindo outras oportunidades. E a gente vai sempre fazendo, sempre perseverando em tudo que Deus vai colocando nas nossas mãos. Como mais esse trabalho também, que é essa live de testemunho, que a gente não pode ficar calado naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A gente tem que sempre contar para que edifique a fé dos nossos irmãos, para que os nossos irmãos sejam fortalecidos, continuem confiando e crendo, e alcançar principalmente não só os que estão dentro da igreja, mas principalmente os de fora. Tem muitas pessoas que não aceitaram Jesus, e a gente tem que focar muito em ganhar almas para o Senhor,
em resgatar aqueles que se desviaram também, aqueles que se desviaram porque se machucaram ou alguma outra situação aconteceu, mas a gente sempre tem que focar neles também. Tem que focar tanto nas almas que estão aí fora precisando escutar a palavra, porque a gente precisa fazer o nosso ID, usar todos os instrumentos que Deus nos dá. E a internet é um campo muito amplo para a gente trabalhar, para a gente divulgar a palavra, louvar, fazer uma oração pelo nosso próximo. É que nem como eu preguei hoje falando do centurião de Cafarnaum, que ele procurou a Jesus porque o servo dele estava enfermo. E o que mais me chamou a atenção que esse centurião, ele se preocupou com esse servo. Amar a Deus acima de todas as coisas, porque está faltando um amor para com o próximo. Mas que a gente possa meditar essa pequena passagem. Muitas vezes a gente escuta essa passagem do centurião e do servo e nunca se atentou que ele teve o que Jesus mais passou para todos nós, que é amor e compaixão ao seu próximo. Jesus não media esforços para curar, para libertar, para transformar a vida das pessoas. E a gente precisa ter esse entendimento, que nós somos vasos na mão do Senhor, que a gente precisa ser e se deixar ser usado por Ele. Só tocar na orla das vestes dele que ela foi curada, que ela foi liberta daquela enfermidade que ela vivia aquilo por 12 anos. Tanto que Jesus falou para ela, a tua fé te salvou, vai em paz. E o centurião, Jesus, ficou maravilhado com a fé dele. Ter tamanha fé de acreditar que só de Jesus lançar uma palavra, o servo dele seria curado. E é isso que está faltando em muitos de nós, essa fé. A fé para romper as barreiras, os impedimentos, com Jesus sempre na nossa frente. Sempre entendendo que aquilo que o Senhor acrescentar em nossas vidas vai ser para somar, não inverter as coisas. Muitos de nós têm invertido as coisas. Em vez de vir buscar o Senhor, de vir adorar, a gente vem buscar as demais coisas. E não é assim, a palavra, o versículo é muito claro. Busca o Senhor em primeiro lugar.
E o restante a gente já sabe, as demais coisas vão ser acrescentadas naturalmente. E a gente precisa entender isso, que as demais coisas vão ser acrescentadas sem a gente ficar correndo, porque a palavra fala também que as bênçãos vão correr atrás de nós. A gente tem que entender que tudo que Deus acrescentar nas nossas vidas é para somar, é para edificar, é para a gente testemunhar, dizer, olha, eu morava de aluguel, mas o Senhor preparou uma casa para mim. Eu andava a pé, o Senhor preparou um carro para mim. Eu não tinha emprego, mas o Senhor abriu uma porta de honra para mim. E claro, quando Deus abrir a porta de honra, se lembrar de dar o dízimo e a oferta. Porque a gente não pode reter o que Deus colocar em nossas mãos, porque a palavra fala também, roubará o homem a Deus, que a gente não roube a Deus em tudo que Ele colocar nas nossas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus, né? O que me falou foi o Chá, falou que tá bom. Amém. Glória a Deus, né, irmã? Aleluia, irmã. Não, assim. Tem que ver aqui, eu tenho que aparecer aí. Fique em paz, a gente vai chegar lá. Né? Amém, né? Mais um podcast que nós estamos começando aqui com a nossa diaconisa Roberta, né? Para a glória do Senhor Jesus. Nós estávamos testando o som, falaram para mim que o som está bom, né? Graças a Deus. Tudo aqui é feito, né, irmãos, com muita dificuldade, com muito sacrifício, mas tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para a glória dele, por amor a ele, para que o nome dele seja glorificado. Quem tem que brilhar nessa live é Jesus, né? Porque é Jesus que faz tudo nas nossas vidas, né? Desde o dia que o Espírito Santo colocou no meu coração fazer essas lives, porque eu sei que cada vida tem um testemunho para contar. Às vezes as pessoas se calam, as pessoas ficam quietas, as pessoas não querem falar do que Deus fez na vida delas. Mas eu entendo que quando a gente passa o nosso testemunho para alguém, é um jeito, uma forma da gente estar glorificando a Deus, a gente está sendo grato a Ele, para que outras vidas sejam alcançadas. Tem gente que nem volta para agradecer, né, o que Deus faz. Então o Espírito Santo ministrou no meu coração para a gente estar fazendo uma live de testemunho, para que todos percebam que Deus fez algo, né, nas nossas vidas, né? Deus, ele fez algo na minha vida, da Roberta, da minha irmã Vera, que está aqui com a gente também. Ele fez algo maravilhoso, né? O Senhor, ele faz algo maravilhoso a cada dia mais e mais nas nossas vidas, né? Glória a Deus, né? Que o Senhor venha nos encher, nos levar, nos levantar, que o Senhor venha nos motivar a cada vez mais para que a gente possa dar o nosso melhor para o Senhor. Vamos começar, né, irmão, esse podcast, esse momento de testemunho, para a glória do Senhor Jesus, essa live de testemunho, para a glória do Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus venha a ser glorificado e exaltado, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome de Jesus, Pai, que nós entramos na Tua presença, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Senhor, pedimos que o Senhor leve, Senhor, esta live a todos que estão no seu coração, Senhor, para que esta mensagem ela seja levada a todos. Pai querido, Pai amado, que a sua glória, Pai, se estabeleça nesta noite, que o seu poder se estabeleça nessa noite, Pai, e que vidas, não para nossa glória nem para nossa honra, sejam alcançadas, salvas, libertas, saradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Márcio Boldrini, sou pastor da Igreja Pentecostal Marchando com Louvor, que fica na rua São Cirilo de Alexandria, número 58, bairro do Jardim Fontales, na zona norte de São Paulo. Se você
ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve para que quando a gente entrar numa próxima live, o próprio aplicativo ele te notifica. Aí você já sabe que nós estamos na live, aí você já entra automaticamente, né? Porque a gente não consegue, né, Roberta, enviar o link para todo mundo, né? Então fica mais fácil assim. Então, a gente possa adorar o Senhor nessa noite, né, Roberta? Que a gente possa fazer o nosso melhor, que a gente possa dar o nosso coração para Deus, porque eu tenho certeza que Ele está no controle de tudo, né? Em nome de Jesus. Roberta, eu vou fazer várias perguntas para você, assim e tal, né? Não temas, né? Não temas, fica tranquila. Primeiro é como eu sempre digo, como que você chegou até Jesus, né? Como que foi a sua trajetória para chegar até Jesus? Amém? Amém. Então, irmãos, a minha trajetória é assim. Na minha infância, até uma parte da minha adolescência, eu era da Igreja Católica. Era da Igreja Católica e nunca imaginei vir para Jesus, para a Igreja Evangélica. Confesso que era até meio, aquelas católicas assim, meio resistente. Algumas pessoas chegavam a mim e me convidavam para vir para a Igreja Evangélica. Eu falava, não, eu já sou católica. Alguém tá... Eu já sou da Igreja Católica, então sempre resistia, mas foi a maneira que Deus criou, não me contaminar com as coisas deste mundo, estar na Igreja Católica. Tanto que eu sou grata por esse período, me fez bem ter ficado parte da minha infância até a parte da minha adolescência na Igreja Católica. Porque assim Deus foi me preservando para que eu não me misturasse com as coisas do mundo, não bebesse, não fumasse, não me prostituísse. E eu agradeço essa maneira que Deus me preservou. E como eu vim para a igreja evangélica, foi através da minha avó. A minha avó Zilda, a mãe do meu pai, ela já era cristã, ela é cristã ainda. Ela foi o instrumento, foi o canal e que me trouxe para a igreja, e eu tenho que agradecer a Deus, agradeço a Deus pela vida dela, por ter me evangelizado. Não foi fácil, porque a gente aceitou Jesus, ficou 7 anos sem poder vir para a igreja, mas Deus criou a situação dela sair da Bahia, vir para cá, e a gente começou a procurar algumas igrejas tal, mas a gente não se encaixava em nenhuma. Só que aí chegou um momento que Deus estava requerendo que a gente ficasse firme numa igreja. Foi então quando eu conheci a Igreja Pentecostal Marchando com Louvor. E desde então estou aqui há 9 anos, junto com a minha mãe, essa trajetória, e a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque a gente tem aprendido muita coisa. Eu cheguei, não sabia fazer nada aqui direito, mas o Senhor foi direcionando, capacitando, porque é uma diferença muito grande a gente ser da Igreja Católica, a gente se acostumar com toda aquela rotina da Igreja Católica e vir para cá, para a Igreja Evangélica. Mas esse é o meu pequeno testemunho, assim, como eu até já falei para minha mãe. Meu testemunho é pequeno, eu não sou ex-nada, não sou ex-drogada, ex-prostituta, nada, mas, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque foi a maneira que Ele criou de me preservar, de ter ficado na Igreja Católica. Tanto que o padre da paróquia que a gente frequentava, a gente até encontra ele cumprimenta a gente, porque ele me viu crescer, porque... Eu até falo para minha mãe, se eu não tivesse nascido menina, se eu tivesse nascido um menino, eu tinha tudo para ter sido um coroinha da Igreja Católica, porque tudo da Igreja Católica eu fiz. Eu me batizei, eu fiz o crisma, a catequese, tudo. E era uma pessoa bem prendada, tudo da Igreja Católica eu participava. Então, essa mudança de sair de lá para vir para a evangélica não foi assim tão drástica. E quando eu vim para cá também, para a igreja evangélica, foi uma maneira assim que Deus criou, porque a situação lá em casa não era fácil. Meu pai, ele não é cristão,
Mas aí está nas mãos de Deus, eu creio que Deus está tocando nele, está alcançando essa luta, e a gente sabe como é que é. Quando a gente começa a servir ao Senhor e tem uma pessoa dentro de casa que não serve, é difícil, é uma luta constante, mas o Senhor está no controle, já foi bem mais difícil, ele já é um pouco mais leve. No começo ele implicava, ele falava, por que tem que ir todo dia para a igreja? Mas agora ele entende o porquê que tem que ir todo dia para a igreja, porque esse é o propósito de Deus. Foi assim que Deus direcionou tanto eu quanto a minha mãe, para que a gente se esforçasse, se dedicasse a cuidar das coisas do reino de Deus. E assim eu fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo, fui perdendo a minha timidez, porque antes, quando eu entrei aqui, eu era uma pessoa muito fechada, muito calada, muito tímida. E como eu sempre falo, em toda oportunidade, quando eu entrei aqui eu não tinha pretensão alguma. E fui começando com pequenas coisas, ajudando em pequenas coisas, assim, limpar, organizar a igreja, mas nunca imaginei chegar ao ponto de pregar, de louvar, de orar por vidas, de ser ungida a obreira, depois passar o tempo, ser ungida a diaconisa. Eu nunca imaginei nada disso, porque eu pensei que era só vir, congregar e pronto, por causa daquela visão da Igreja Católica, que a gente senta no banco, escuta o padre e pronto. E eu tinha meio que essa visão, mas aos poucos Deus foi me dando a direção, foi me dando o entendimento, eu fui aprendendo a palavra, fui aprendendo o que é a gente verdadeiramente congregar, o que é a gente servir a Deus, que a gente serve ao nosso próximo também. Fui aprendendo muitas outras coisas que eu só tenho que honrar o Senhor, fazendo o melhor que eu posso sempre, me dedicando em tudo que Ele colocar em minhas mãos. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, né? Então, assim, né, Roberta, eu sei que a sua trajetória, você falou assim, a trajetória é simples, né? Eu não sou ex isso, não sou ex aquilo, mas Deus, parece que não, mas a obra é muito grande, né? Louvado seja Deus pela obra, né? Que Deus já fez, né? Que é muito grande. Quando você chegou aqui, né? Eu posso dizer, né? Nem falar você falava, né? Era quietinha no canto, né? Bem no seu canto. Isso é um grande crescimento, né? Espiritual, porque Deus, eu acredito que Deus não nos chamou para ficar só sentado na cadeira, né? Para ficar só ali parado. Deus nos chamou para ação, para o trabalho, né? E, né, Roberta? Mas eu sei que a irmã tem um grande testemunho de milagre, né, que eu queria abordar nessa hora, né, que é o testemunho de cura daquilo que Deus fez na sua vida, né? A Roberta passou um ano muito difícil, né, Roberta? Foi um ano inteiro, né? Sim. Passou um ano muito difícil, né? Um ano pesado, um ano, né, de quase partir dessa terra, né? Eu queria que você falasse, né, qual foi a enfermidade, né, que você teve e todo o processo que você passou até Deus te pôr de pé novamente e te curar, né? Porque a gente vê a história de Jó, né? Jó, ele ficou enfermo, né? Mas a Bíblia não fala quanto tempo que ele ficou enfermo. A gente não sabe a luta que foi a enfermidade dele, né? E a enfermidade foi um negócio que nem Satanás chegou para Deus e falou assim, tudo o homem dará pela sua saúde. Tudo ele dá, né? Ele é capaz de tudo para estar bem. Porque ele achou que ele ia negar o nome, né? O nome do Senhor com a enfermidade. Não negou com a morte dos filhos, não negou com a perca da riqueza, mas Satanás investiu na saúde dele, pensando que ele ia negar na saúde, né? Na verdade, ele pensou que ia negar de primeiro, mas ele não negou a Deus. Ele perseverou firme no caminho do Senhor, perseverou firme até o fim. Até os amigos dele apontaram ele, não é verdade? Mas mesmo assim, ele chegou até o fim da sua trajetória, até o fim dela. Então, esse testemunho é muito importante, porque existem muitas pessoas que estão enfermas nesse exato momento. Estão até sem esperança de recuperação. Então mesmo.
Porque a dor, ela é terrível, né? Quando a gente está passando algum tipo de dor, alguma enfermidade, não é fácil, é muito complicado, né, nas nossas vidas, né? Até a nossa fé, né? Abala a nossa fé. Mas como é que foi? Conta aí para todo mundo ali. Deus abençoe vocês, irmão. Compartilha, aleluia, esse podcast, compartilha essa live, compartilha aí com todos os seus contatos, para que chegue até aquela pessoa lá que precisa ouvir o que a nossa irmã diaconisa Roberta precisa contar. Vai contar agora. Escute isso, é muito importante, viu? O que ela passou, poucas pessoas iam aguentar passar, mas ela passou no nome de Jesus. Então, irmãos, foi mais ou menos em 2019, acho que no segundo semestre, mais ou menos 2019, eu fui começando a ficar ruim de saúde. E a gente sabe como é, né? Aquela correria do dia a dia. Fui tudo começando com uma pequena dor na garganta. Parecia que era uma dor na garganta, só que aí eu fui gastando dinheiro com vários remédios e não ia melhorando. E de repente fui emagrecendo, emagreci muito. Aí comecei a perder a voz. Minha voz foi sumindo. E emagrecendo cada vez mais, e tendo dificuldade para me alimentar, e tendo dificuldade para dormir. Até que chegou um ponto que eu precisei ir no médico, porque eu pensava, é uma inflamação na garganta. E a gente, com essa mania que a gente tem de ir tomando remédio sem procurar ajuda médica. Só que chegou um ponto que todo mundo falando, minha mãe estava falando, os irmãos da igreja falando, procura um médico. Eu procurei um médico, temerosa, porque fiquei pensando, isso não é normal, tem algo de estranho. E quando eu cheguei no médico, foi a pior notícia. O médico me pediu alguns exames, eu fiz, principalmente raio-x. Aí, a princípio, eu recebi o diagnóstico de pneumonia. Sim. Em 2020, bem no auge da pandemia. Aquela situação toda, as pessoas com Covid e outros problemas respiratórios, mas principalmente o Covid, né? Até aí tudo bem, o médico prescreveu os remédios, eu tomei e não ia melhorando, só ia piorando cada vez mais. E ele prescreveu o remédio, foi mais ou menos por uns 15 dias e nada de melhorar, só piorando cada vez mais. Aí eu tive que voltar de novo no médico. Que eu voltei no médico, eu fiz mais alguns exames. Aí foi realmente comprovado que eu estava com tuberculose. Por quê? Porque assim, a pneumonia é uma inflamação que dá nos pulmões. E a tuberculose é uma bactéria que fica alojada no pulmão. E as duas enfermidades são parecidas. Por isso que houve essa confusão de, a princípio, pensar que eu estava com pneumonia e depois precisar fazer exames e descobrir que eu estava com tuberculose. E esse processo não foi fácil, irmãos, porque a tuberculose me derrubou muito. Eu praticamente nasci de novo. Eu digo que nasci de novo por quê? Porque eu perdi minha voz, eu fiquei sem falar, eu fiquei sem andar direito, sem me movimentar e magra. A parte mais difícil é que eu moro numa casa que é cheia de escada. E eu sempre fui uma pessoa ativa, fazendo as coisas em casa e na igreja. De repente tive que ficar isolada. Ficar isolada por quase 1 ano. Não foi fácil esse processo. Fazer um tratamento de 6 meses, tomar medicamentos e ter todo tipo de reação que vocês possam imaginar. Tive muita dificuldade para comer, para beber água, para dormir, coisas simples que a gente faz no dia a dia. Para mim foi muito difícil, Eu não conseguia nem ficar em pé direito sem ir me apoiando nos móveis de casa, para vocês terem ideia. E fiquei com feridas na língua e não conseguia comer. Toda vez que comia, essas feridas estouravam, sangrava, era difícil. E querendo falar e não conseguia falar. Realmente eu pensei que Deus ia me recolher. Eu até cheguei a falar, Deus, se o Senhor me recolher, amém. Pelo menos eu vou estar lá na glória com o Senhor. Mas
eu tinha a esperança de que eu ia ser curada, que eu ia passar por esse vale da sombra da morte, porque não é fácil, a gente nunca imagina que vai ficar enfermo. E contando esse testemunho, fica até de alerta, irmãos. Vá ao médico. Eu sei que ir ao médico às vezes não é muito bom, mas vá ao médico, se cuide, porque é importante a gente se cuidar, se alimentar bem, dormir bem, tomar água, praticar atividade física. É muito importante a gente ter uma vida saudável. Com essa situação de enfermidade, eu aprendi a me cuidar melhor e aprendi a ter um olhar diferente, uma sensibilidade para as pessoas enfermas, porque nesse período que eu fiquei enferma, eu fui algumas vezes em hospitais e vi que tinha pessoas com situações muito piores que a minha. Teve uma vez que eu fui num hospital na Zona Leste e me deparei com um jovem que ele quebrou as 2 pernas porque ele sofreu um acidente de moto. Ele estava lá desesperado. Eu fiquei pensando, meu Deus, a minha situação é complicada, mas a situação desse moço é muito mais complicada. Ele estava chorando de dor. Foi uma situação muito difícil, mas eu não soube notícia, não sei se ele melhorou, mas espero que sim. Eu fiquei pensando, a situação dele é grave, mas a minha é grave também, mas não é tão grave quanto a dele, porque a gente, no hospital, às vezes a gente vê todo tipo de situação, todas as pessoas com todo tipo de enfermidade, e a gente fica pensando, a minha situação é difícil, mas tem pessoas sofrendo muito mais, sentindo dor, pessoas internadas. Eu corri o risco de ser internada, de ir para o Hospital Emílio Ribas. Para quem não sabe, esse hospital é um hospital especializado nas doenças mais graves que tem no país. AIDS, câncer e principalmente problemas respiratórios. E os médicos estavam querendo me internar. Eu fiquei falando, Deus, não deixa eu me internar não, porque se me internar com essa situação de Covid, eu não vou voltar. Eu não vou voltar para casa. E Deus me preservou para que eu fizesse o tratamento em casa. E Deus foi tão bom que o posto é perto da minha casa, porque antigamente não tinha esse posto de saúde que tem, o posto Jardim Fontaz. Até estender meu agradecimento. Tem pessoas que reclamam dos hospitais, posto de saúde, mas eu tenho que agradecer, porque foi Deus que preparou aquele posto ter sido inaugurado, tem alguns anos, não sei se são uns 4 ou 5 anos mais ou menos que tem esse posto. E desde quando eu sempre passo lá, não tenho do que me queixar, eles me atenderam, eles foram muito atenciosos comigo, eu consegui fazer meu tratamento até o fim, porque é muito importante quando a gente tem uma enfermidade assim, respiratória, a gente fazer o tratamento até o fim, irmãos. Porque tem muitas pessoas que, quando recebem essa notícia de tuberculose, não quer fazer o tratamento, porque o tratamento é demorar, mas é importante, porque os 3 primeiros meses a gente começa tomando um remédio, uma medicação que é um pouco leve. Aí, quando passa os outros 3 meses, vem a medicação mais forte. Mas essa medicação mais forte é para que realmente mate a bactéria. Não foi fácil passar todo esse processo de dor, de ficar o tempo todo na cama, de querer sair, de querer respirar, mas... E também ficava ligando a televisão e vendo toda aquela situação, as pessoas perdendo seus entes queridos por causa da Covid. Eu ficava pensando, meu Deus, pelo menos o Senhor teve misericórdia comigo e me deixou aqui fazer o tratamento aqui em casa. É difícil ficar o tempo todo em casa, o tempo todo deitada, mas pelo menos eu estou aqui. E essas pessoas que estão lá enterrando seus entes porque perderam por causa da Covid, não conseguiu nem se despedir direito, vendo toda aquela situação triste, porque quando a gente está enfermo, a gente aprende a ter um olhar de compaixão com o nosso próximo, porque eu passei por tudo isso, mas Deus foi me ensinando, aprenda, você está passando por essa situação, mas aprenda a ter compaixão com o seu próximo também, aprenda a se colocar no lugar do seu próximo. Você está fazendo tratamento, é difícil? Mas
E essas pessoas que estão aí enterrando seus entes queridos por causa da Covid ou qualquer outra situação. E eu só tenho que agradecer a Deus porque eu poderia ter sido entubada. E se eu tivesse sido entubada, eu não ia estar aqui para contar esse testemunho, porque muitos de nós querem contar testemunhos bons, irmãos. Não um testemunho assim de dizer, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas é importante a gente falar que Deus cura quando a gente passa por um processo de enfermidade, porque para que a fé de outros seja edificada, talvez esteja alguém assistindo aí passando por um processo de enfermidade, seja câncer, seja AIDS, seja que enfermidade for, o Senhor cura. O Senhor cura, o Senhor liberta, transforma, salva. O importante é você não desistir da vida. E eu fiz esse tratamento, não foi fácil, mas o Senhor me deu força, foi me dando esperança, foi me ajudando e eu fui entendendo que eu precisava passar por essa situação, porque eu sempre tive medo de passar por esse processo de enfermidade. Eu sempre ficava pensando e falando com Deus, Senhor, preserva a minha saúde, não deixa eu passar por processo de enfermidade, não. Eu não quero dar trabalho para minha mãe, porque eu preciso cuidar dela, não ao contrário. Eu já estou com uma certa idade, eu preciso cuidar dela, não ela cuidar de mim. E foi um processo muito difícil. Ela ia trabalhar, na época ela trabalhava, me deixava em casa, o que me confortava que eu tinha o celular, eu ficava me distraindo com o celular, escutando muitos louvores e sempre cuidando da parte assim virtual da igreja, sempre vendo os cultos, as atividades, tudo que estava sendo feito na igreja. E os irmãos sempre falam, estou com saudade de você, quando é que você vai voltar? Eu sempre falando, calma, que eu vou voltar, estou terminando o tratamento. Porque porque a voz não saía, só dava para escrever, né? A voz não saía, irmãos. Fiquei pensando, meu Deus, e agora? Porque eu já tinha um problema aqui na garganta. Eu pensei, meu Deus, e agora? Minha voz não vai voltar mais. Como é que eu vou fazer a obra sem voz? Porque é importante a gente ter a voz. Porque como é que vai pregar? Como é que vai louvar, orar? Mas Deus me surpreendeu. E quando eu terminei o tratamento, foi algo assim inacreditável. Porque eu terminei o tratamento, foi como se eu tivesse voltado o fôlego de vida. Porque quando a gente fica enfermo, parece que a gente tá meio a meio. É que dá para explicar, tipo, a gente fica com aquela sensação de que tá meio morta, mas ao mesmo tempo meio viva, meio a meio. Fica com essa sensação. E quando o médico disse, você tá bem, você não tem nenhum problema mais, quando eu fiz o raio-x, no final do tratamento, foi a melhor coisa. E quando eu parei de tomar aqueles remédios, foi a melhor coisa. Só não deu para eu agradecer o pessoal do posto, mas eu agradeço a eles. Foram pessoas assim que me auxiliaram muito, tiveram muita paciência comigo. E quando eu terminei o tratamento, eu pensei, finalmente vou poder ir para a igreja. E foi um dia de domingo. Eu não contei nada para ninguém. Cheguei de surpresa. Todo mundo se espantou. Imagine, quando eu desci as escadas da minha casa e abri o portão e saí na rua, todo mundo da rua me olhou assim com o olho arregalado, pensando, ela tá viva, ela não morreu. Porque a minha situação era difícil. Porque quando eu fiquei, porque eu não tenho foto nem vídeo, mano, mas quando eu fiquei enferma, só Deus e minha mãe sabem como eu já sou magra, eu fiquei mais magra ainda. Mais magra ainda, para vocês terem ideia. Fiquei parecendo um esqueleto, em pé. Com essa enfermidade. Mas, e quando eu vim para a igreja, graças a Deus, foi bênção. Foi a melhor sensação, voltar para a casa do Pai, voltar para a minha rotina de estar sempre auxiliando, trabalhando na obra, porque era o que eu mais queria. Por mais que a gente fique
fique fazer as coisas virtuais, não é a mesma coisa de que tá aqui na igreja com os irmãos, congregando, louvando, sabe? Fazendo todo o trabalho que a gente faz aqui na igreja. E eu só tenho que agradecer e que sirva de alerta, irmãos. Entenda que nós somos o templo do Espírito Santo, que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Que a palavra fala que a gente tem que amar a nós mesmos. Então, se ame, se cuide, não se deixe vencer, se abater pela enfermidade, seja que enfermidade for. Porque tem enfermidades que vêm para nos destruir, mas não tem nada melhor do que a gente dar a volta por cima com Deus, da gente testemunhar. Eu passei por essa enfermidade, eu passei pela tuberculose, mas o Senhor me colocou de pé, o Senhor me curou, o Senhor me libertou dessa enfermidade e minha voz voltou normal, consegui voltar a fazer tudo o que eu fazia. E eu falo até com Deus, nossa Deus, estou fazendo as coisas melhor do que eu fazia antes de passar por esse processo. Minha voz parece que está bem melhor, porque Deus sabe, eu sempre tive vontade de louvar. Mas eu sempre tive timidez, mas agora eu tenho conseguido louvar o Senhor. Não só pregando e orando, mas principalmente louvar. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu pensei, Senhor, e agora, será que minha voz vai sair? Eu vou conseguir fazer as coisas? Mas Deus foi me mostrando, foi me auxiliando. E eu fui vendo que eu fui conseguindo fazer as coisas, voltar à minha rotina. E, irmãos, que esse testemunho sirva de alerta, não fique assim, correndo demais na vida, porque muitas vezes a gente fica correndo no nosso dia a dia e esquece da saúde. Não esqueça da sua saúde, porque não tem nada melhor do que a gente ter saúde, ter paz, porque com a saúde a gente consegue ir vir fazer coisas simples, e isso me transformou muito, me fez entender e valorizar o que é a gente poder andar, a gente poder respirar, a gente poder tomar um copo d'água, porque quando eu fiquei enferma eu não conseguia, não tinha nem força para segurar um copo de água, era difícil, não conseguia respirar, não conseguia me sentar, ficar sentada, não conseguia nem deitar, que tudo doía. Eu tomava o remédio, aliviava um pouco mais, a dor vinha mais forte. Mas eram os efeitos do remédio combatendo a bactéria no pulmão. E não ter vergonha, irmãos, não tenha vergonha de contar o que Deus faz na sua vida. Porque, como eu disse, a gente quer sempre dar um testemunho agradável para as pessoas. Dizer, eu ganhei uma casa, eu ganhei um carro. Sim, é importante a gente falar isso, sim, mas quando a gente vê assim, fica de frente com a morte, a gente tem que falar para as pessoas, tem que contar, não pode se calar, porque é uma coisa que Deus teve misericórdia de mim, me deu uma nova chance de viver, de fazer tudo diferente, de testemunhar para as pessoas, que Ele me deu mais essa chance de vida de novo. Eu só tenho que fazer tudo diferente, falar para as pessoas, se cuidem, vá ao médico, cuide da sua saúde, sabe? Porque isso é importante, mano. A gente não valoriza, pensa que não precisa tomar água, não precisa dormir direito. Não, é importante sim, porque Deus sabe, eu fiquei enferma porque eu me descuidei também, eu não vou mentir. Aquela correria do dia a dia, não se alimenta direito, não se agasalha direito. Isso foi meio que uma brecha, mas foi também algo assim que Deus quis, eu creio, me testar também. Vamos ver até onde ela aguenta, vamos ver se o coração dela está em mim mesmo, se ela tem fé em mim, se ela acredita que eu vou colocar ela de pé de novo. Foi como Deus fez com Jó. Jó, ele passou por toda aquela situação difícil de enfermidade, mas ele não abandonou a Deus, não negou ao Senhor.
E isso me fez refletir muito também, porque eu pensei, se o Senhor ajudou a Jó a passar por esse processo de enfermidade, o Senhor vai me ajudar também. A diferença é que eu não tenho riquezas, não sou como o Jó, mas se o Senhor está me testando na saúde, me dá força, Deus. Mesmo eu não conseguindo me ajoelhar aqui na cama, eu vou orar mesmo que deitado. Eu sei que o Senhor vai me escutar. Muitas vezes era isso que eu fazia. Eu chorava aos pés do Senhor mesmo deitada, porque eu não tinha força para ajoelhar. E não tem nada pior do que as coisas simples da vida a gente não conseguir fazer, porque perdeu a saúde. Mas quando eu recuperei a saúde, tudo mudou. Tudo mudou e cada vez que eu vou no hospital ou num posto de saúde para fazer exames, consultas de rotina, eu sempre fico lá aguardando minha vez e pedindo para o Senhor curar, transformar as pessoas que estão lá e fazer um milagre na vida delas, porque quando a gente vai no hospital é triste, a gente, pelo menos eu, aprendi com Deus a ter mais compaixão, mais misericórdia com o meu próximo e entender que as pessoas estão lá no hospital sofrendo e precisam de uma palavra. E Deus sempre cria uma situação de uma pessoa sentar do lado, começar a puxar a conversa. Eu sempre tento falar algo de Deus quando eu vou no hospital ou num posto de saúde. E eu sempre entendo que é Deus criando situação e vou falando. Glória a Deus. E só tenho que agradecer a Deus por esse milagre e dizer que eu sou um milagre vivo mesmo, para testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Amém? Amém. Como é que tá aí nosso irmão Charles? Tá tudo certo aí? Tá conseguindo ver? Tá, né? Tá tudo certo, né? Tem alguém assistindo aí? Tem gente assistindo? Eu tô só mandando aqui. Ah, só mandando. 13 visualizações. Glória a Deus, tá bom. Vai chegar onde Deus quer que chegue, né? Uma coisa que é muito importante, né, que a irmã Roberta falou, é a questão da gratidão. Eu sou muito grata. Ela falou isso algumas vezes, né? Eu sou muito grato, sou muito grato, sou muito grato. E isso é essencial para a vida do cristão, sabe? Eu percebo que a irmã passou pelo vale da sombra da morte, mas foi grato. Jesus cura 10 leprosos. Essa palavra nós conhecemos, né, irmão? Só um volta para agradecer. E os outros 9, ó, recebe a bênção e, ó, desaparece. Nunca mais você vê. Você vê que isso é desde lá, né, da antiguidade. Pessoas recebem a bênção, recebem a cura, recebem a porta de emprego, recebem a prosperidade, recebe, porque o nosso Deus é um Deus bom, misericordioso, trabalha, né, irmãos? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece cada coração, mas eu entendo que Deus se agrada mais quando a gente é grato a ele, sabe? A gratidão, ela é algo lindo, é maravilhoso, sabe, Roberta? Né, minha irmã Vera, meu irmão Charles, que está aqui com a gente, nos auxiliando nesse projeto, que é um projeto de Deus, não é nosso, né? É um projeto do Senhor. No meu coração, eu quero que todos testemunhem, né? Só não vai testemunhar se não quiser, né? Aí já não posso obrigar a pessoa a testemunhar. Não precisa ter vergonha, a gente nunca pode ter vergonha. Eu fui um ex-drogado. Glória a Deus, você é ex-drogado, você não é mais drogado. Hoje Jesus te o quê? Te limpou, como limpou aqueles leprosos, né? Mas a pessoa às vezes fica com vergonha de falar que ele foi um ex-drogado, um ex-traficante, um ex-bandido, né? Uma ex-prostituta, e assim por diante. A pessoa tem vergonha. Isso, eu acho que a gente não pode ter vergonha de falar quem a gente já foi, o que a gente já fez. É para a glória do Senhor. Porque às vezes outras pessoas até querem vir para Jesus, mas não tem força, porque tem vergonha. A vergonha às vezes impede algumas pessoas de chegar até Deus. Impede mesmo, irmão. Porque às vezes fala assim, como é que as pessoas vão me receber lá? Eu vou chegar lá, e como é que eles vão me tratar? E como é que eles vão me receber? Né? E fica nessa situação. E a gente tem que testemunhar para que as pessoas vejam que Deus trabalhou na nossa vida, que Deus agiu no nosso coração, né? E a gratidão, quando a gente recebe essa vitória do Senhor, ela é muito importante, sabe? A gratidão é maravilhoso. Quando você ajuda alguém, você dá algo para alguém,
por exemplo. E existem dois tipos de pessoa, né? A ingrata e a grata, né? A ingrata, tudo bem, a gente não faz esperando agradecimento, né? Nós, como seres humanos, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, né? Se a gente der alguma coisa para alguém, é para a glória de Deus. Se a gente orar por alguém, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, né? Mas a gratidão é maravilhoso. Quando a pessoa fala assim, obrigado, viu, por você ter me ajudado, né? Não é para nos engrandecer. Mas imagina o coração do papai. Cadê os outros 9? O estrangeiro, ele era estrangeiro, ele nem era israelita, no caso. Falou assim, eu não sei, Senhor, dos outros 9. Ele falou assim, a sua fé te salvou. Então, quer dizer, quando a gente é grato, a gente recebe algo além do Senhor, né? É maravilhoso, Roberto. Eu fico feliz de ver que Deus, ele já te trouxe aqui. Você já passou um processo, você e sua mãe já passaram muitos processos, né? Aqui na igreja, né? Até chegar até aqui. Mas quando você chegou aqui na igreja, né? Você chegou quietinha, sentadinha ali no canto, não falava nada com ninguém, né? A sua avó te trouxe, né, as primeiras vezes, né? Ela veio junto, ela veio incentivando, né? Vamos falar a verdade, né? Ela incentivou vocês a estarem na casa do Senhor, porque vocês tinham outro pensamento, né? A gente respeita todos os pensamentos, né? A gente não está aqui para falar de religião nenhuma, a gente está aqui para testemunhar o que Jesus, né, fez na nossa vida, né? E não estamos aqui para combater ninguém, nem para falar mal de ninguém, pelo contrário, né? Que cada um siga o seu caminho, que Deus abençoe a todos segundo a vontade dele, né? Louvado seja Deus. Então, Roberta, esse processo de amadurecimento espiritual, ele não acontece da noite para o dia, não é verdade? Quando às vezes a pessoa, eu vejo irmãos chegando na igreja, eu quero falar um pouco de amadurecimento espiritual, né? Eu vejo as pessoas chegando na igreja e eu, particularmente, né, eu tenho uma visão, né, dessas coisas, né? Mas cada líder tem uma visão diferente. Eu fiquei 2 anos na igreja, né? Que também não sei, eu sei que não foi culpa dos meus líderes, foi culpa minha também. Eu não queria saber muito de muita coisa também, né? Tem que falar a verdade, né? Eu demorei uns 2 anos para mim, assim, conscientizar dentro da minha cabeça o que era o Evangelho. Eu ainda estava um pé na igreja e um pé no mundo, né? Mas todo cristão tem um período de amadurecimento. E às vezes as pessoas chegam na casa do Senhor e pensam que ela vai ter todas as oportunidades, vai fazer tudo ao mesmo tempo. E Deus tem um tempo para cada pessoa, né? Você concorda comigo? Deus tem um tempo. Tem pessoas que é mais cedo, tem pessoas que é mais tarde, tem pessoas, cada pessoa tem um período de amadurecimento. É que nem você plantar, né? Você vai plantar banana, a banana demora um tempo para nascer, né? Você vai plantar maçã, eu não sei, eu não entendo de cultivo, né? Mas cada árvore, né, demora um tempo para crescer, né? Elas não crescem todas no mesmo tempo, né? Cada árvore demora um tempo para crescer, não é verdade? E você demorou um período. Como que foi esse processo de amadurecimento espiritual, né, na sua vida, assim? Uma menina que não falava, né? As pessoas têm que saber, né, que você não falava, como que Deus, ele trabalha, né, nas nossas... ele vai nos fazer isso. Se eu falasse para você, quando você chegou na igreja, com 2, 3 meses, né? Ou senão depois que você se batizou, vamos fazer uma live, como é que você ia fazer isso, né? Ia ser difícil, né? Não é verdade? Mas hoje você consegue fazer uma live. Hoje você consegue testemunhar da sua cura, né, que Deus te curou, né? Demorou aí 1 ano praticamente, né, para você se colocar de pé mesmo, de verdade, ser fortalecida. Quantos quilos você chegou a pesar? Só fala para mim. 45, né? 45 quilos. Né? 45 quilos deve pesar esse braço meu aqui, ó, 45 quilos. Essa perna aqui deve pesar uns 45 quilos. Não, as duas 50 e os 50 vai na parte de cima, né? Uns 100 quilos. Né? Mas aí, né? Entendeu? Então, 45 quilos, você ficou bem magrinha mesmo, né? Mas esse processo, isso aí é outra coisa, né? Esse processo de amadurecimento, fala para as pessoas como que funciona. Como funciona para você? Como que foi seu processo de amadurecimento dentro da igreja?
Como está a palavra, né, irmãos? Que Deus pega as coisas que não são para confundir, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Assim, Espera um eu... pouquinho. Que aconteceu alguma coisa aqui. Eita, Deus. Desde aquela hora que eu levantei, que eu tava lá olhando. Ah, mas tá aqui. Porque eu entro no link e só mostra um vídeo de 5 minutos. Oh, Jesus, será? Você entendeu? O link que eu tô compartilhando com as pessoas, ó, eu tô no seu canal. Seu E de canal, baixo? 48 segundos, que é um vídeo teste. Jesus, será que não tá indo? Não, mas tá aqui, ó, 55 minutos. E a imagem tá entrando. Vamos entrar aqui no link. Entra aí no link pra você ver, só pra confirmar. Porque eu tô entrando aqui, ele tá dando no vídeo de 5 minutos. Não, mas aqui. Verdade. Por que não tá indo? Oh, Jesus, será que não foi nada? Será que tá indo só no Facebook? Vai falar, né, Robertinho? Vamos ver. Entra no Face e faz um teste, deixa eu ver. Olha, tá aqui, cara. Ela tá ao vivo no Facebook. Só no. Continua falando, né? Como é que foi seu processo de amadurecimento aí? Fala aí pra nós. Então, irmãos, Deus sempre surpreende, né? Pega, como está na palavra, as coisas que não são para usar, né? E como eu sempre falo, eu nunca imaginei ser usada na obra de Deus para fazer tantas coisas assim. E precisei ficar um bom tempo sentada, observando, aprendendo a palavra principalmente, para aí sim começar a ter a oportunidade de pregar e interceder por vidas, louvar. E foi assim que eu fui aprendendo, fui observando e vendo principalmente o pastor pregar, os irmãos. E esse foi o meu processo assim, de amadurecimento. Também buscando bastante o Senhor em oração, perseverando em oração, a leitura da palavra. São coisas simples que a gente faz no dia a dia, mas o Senhor sempre foi colocando de pé, fortalecendo, e eu só tenho que continuar perseverando, sempre focada no Senhor, nas coisas dele, fazendo pequenas coisas simples, coisas que eu sempre falo, tem pessoas que não valorizam muito como limpar e organizar a igreja, porque as coisas simples que a gente faz para Deus, Deus tá vendo também. Até chegar o momento de pregar, de louvar, de orar por vidas, porque essa parte é muito importante, mas a gente tem que aprender a começar por baixo, com pequenas coisas que tem pessoas que pensam, para que fazer isso? Mas é importante a gente estar nos bastidores também da obra, cuidando desses detalhes que as pessoas nem imaginam. Dá trabalho para fazer, dá, mas o importante é sempre a gente estar lá auxiliando nos bastidores para quando for o momento, quando tiver a oportunidade de pregar e de louvar ou interceder por uma vida, sabe, é importante. Primeiro eu tenho que auxiliar nos bastidores, para depois chegar esse momento e entender que tudo é para a glória de Deus. Até limpar, organizar a igreja não é para qualquer um, tudo é um dom, uma vocação, é algo que o Senhor vai direcionando a gente, vai nos capacitando, vai nos preparando para fazer. E o processo foi assim, fazendo pequenas coisas, sempre tendo boa vontade de observar para aprender
como fazer, e Deus foi me ensinando a desenvolver o meu jeito, a minha maneira de fazer sempre nos bastidores as coisas mais simples na obra. E eu creio que isso tem agradado ao Senhor, porque, como eu falei, torno a falar, é importante, meu, se a gente não focar nas coisas de baixo, não entender que é importante a gente ficar sentado no banco, escutando o nosso pastor pregar, se espelhando nele, porque se eu faço alguma coisa, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, mas segundo também me espelhando muito no pastor e entendendo que graças a Deus é graças a ele, vendo sempre ele pregando, principalmente na tarde da bênção. Sempre falo que antigamente a gente fazia consagração de manhã e fazia a tarde da bênção, terça e quinta. E muitas vezes eu ficava o pastor e eu, como o pastor sempre fala, sempre conta nos testemunhos, sempre eu e ele. As pessoas até falavam, você é filha do pastor? Eu falava, não, de sangue não, eu sou filha na fé, serve? Falava assim, na fé. Porque as pessoas ficavam falando, não, você é muito parecida com ele. Eu, amém. Mas é bom receber esse elogio, porque a gente está se espelhando no líder, né? Porque foi muito tempo assim, escutando ele e aprendendo. Porque se hoje em dia minha mãe e eu, a gente está à frente da tarde da bênção, a gente tem que agradecer a Deus e principalmente agradecer ele pela confiança de entregar esse trabalho nas nossas mãos e lembrar que foi através desse trabalho da tarde da bênção e da consagração que eu fui me desenvolvendo, porque não ia ninguém na tarde da bênção, às vezes ia, mas era bem raro ir, na consagração também foi assim, na oração e aprendendo a palavra, escutando, principalmente, porque muitas vezes a gente quer chegar afoito, já quer chegar, fazer, e não é assim, mas a gente tem que entender que tudo tem um tempo, tudo tem um processo, que a gente precisa muito valorizar esse processo que a gente fica sentado, observando, vendo os nossos irmãos, principalmente as pessoas que já têm maturidade espiritual, o processo espiritual com Deus, muita intimidade com Deus, e ver que essas pessoas, a gente tem que se espelhar nela. Eu sempre me espelhei muito no pastor, de tanto a gente conviver, eu sempre falei, meu pai na fé, então eu sempre me espelhei nele, sempre me espelhei no que ele prega, como Deus direciona, eu só tenho que ir seguindo, e fui seguindo. Claro que a diferença, assim, o pastor, quando ele prega, ele dá aquelas rajadas de mistério. Eu não, eu sou mais calma, mais tranquila, mas é assim, Deus usa a gente. Deus usa a gente do jeito que a gente é. E esse foi meu processo, mano. Amém. Glória a Deus. Roberto, eu pensei que tinha caído tudo. A live do... Vira pra cá, meu irmão. A live do YouTube caiu, irmãos. Então só tá no Facebook. Eu não sei por que caiu, mas caiu, né? Mas tá lá no Face, né? Importante é que não caiu tudo, né? Que Deus, ele faz a obra como lhe apraz. Depois eu baixo a live toda, né? E posto ela no YouTube, né? Pra glória do Senhor Jesus. É isso mesmo, né? Todo mundo tem um processo, né? Você vê que... eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, né? Ela falava assim, se o irmão do louvor nunca limpou, né, o banheiro, nunca limpou o salão da igreja, né? Ela falou assim, desculpa, mas para mim, né, não tem, tipo assim, ele não sabe nada, né? Não tem valor, porque tem pessoas que valorizam só as coisas grandes, né? Eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero isso, eu quero aquilo, né, irmã? Mas nesse período que nós estamos aqui na igreja, nesses 15 anos, né, e um pouco mais, eu me lembro, irmã, muitos anos, não sei nem quantos anos eu posso dizer para você, mas eu vinha, varria, limpava a igreja, né, sozinho, fazia às vezes à tarde também da bênção, lavava o banheiro, limpava a igreja, limpava a cadeira e ali esperava, né, e orava a Deus para Deus enviar, né,
o povo, para Deus enviar as pessoas. E processo muito, muito, muito difícil, né? Quando eu congregava, porque eu vim de uma igreja, né? Uma igreja chamada Metodista Renovada, né? Não tenho... É uma igreja abençoada que me acolheu, né? Me acolheu bastante, né? Nesse período. E nesse período que eu fiquei lá de praticamente 10 anos, varria, pintava. Era pintar a igreja, a pastora me chamava. Vamos pintar a igreja, ela já me chamava. E eu já, vamos pintar a igreja, né? Pegava o rolo, né? Quantas vezes eu pintei a igreja, nem sei te dizer quantas, né? A igreja lá. Precisava, eu estava lá na igreja também. Então, assim, só que antes desse período eu fazia o culto lá, no caso, né, da sexta, ou fazia outros cultos, antes desse período, eu fiquei 2 anos, só assim, né, olhando, vendo, também, vamos dizer, aprendendo, né, 2 anos só, né, naquele período ali, só observando, só vendo, até começar a dar os primeiros passos, né, é que nem um neném, né, um nenenzinho, até ele começar a dar os primeiros passos, primeiro ele gatinha, né, primeiro ele vai se arrastando, depois ele começa a dar os passos, né? E depois que dá os passos, ou às vezes tem criança que começa a falar até primeiro, né? Antes do que dar os passos, né? E vai, depois que ele vai amadurecendo andando, ele vai amadurecendo dando os passos, e a gente tem que entender que tudo é um processo de amadurecimento. Tudo na nossa vida. O Senhor ainda está nos amadurecendo, né? Que se você olhar, né, igrejas têm mais de 100 anos, né, no Brasil. A igreja pentecostal Martinho Clover tem 15, né? Então, e essas igrejas têm mais de 100, né? Deve ter uns 115, né? 100 e poucos, né? Então, desde quando chegou as igrejas pentecostais, né? Não as tradicionais, as pentecostais no Brasil. Então, são mais de 100 anos, né, que tem. Então, a gente ainda tem muito, né, que crescer e que aprender da parte de Deus, né? Porque quem ensina é o nosso professor Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Lógico, tem os nossos líderes, né, que, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina. Mas tudo vem através do Espírito de Deus, né? Porque sem o Espírito Santo a gente não faz nada, né, Roberto? Para a gente encerrar essa live, eu queria que você desse uma palavra, assim, o que Deus colocar no seu coração sobre aqueles que estão no mundo, né? O que você aconselha para eles? Como que você fala? Como que é a sua experiência, né, com Jesus, né? Como é que você se sente com Jesus, né? Eu acho muito importante as pessoas saber, né? Vai ficar ali, mesmo que caiu no YouTube, está no Facebook, eu vou baixar depois e vou postar também no YouTube, a gente vai compartilhar o link, e aonde chegar, Deus sabe, onde chegar, chegou, né? Para a glória de Deus. Irmãos, você que não aceitou Jesus, aceite. Aceite Jesus, porque Jesus mudou minha vida. Porque eu era uma Roberta, hoje eu sou outra, e é graças a Jesus, porque se eu não tivesse Ele dentro de mim, não tivesse o brilho do Espírito Santo, eu não sei o que seria da minha vida. Acho que eu viveria uma vida sem sentido, porque, volto a falar, quando eu estava lá no processo da Igreja Católica, eu nunca tive interesse de me misturar com as coisas desse mundo. E nunca me encaixei com as coisas desse mundo. E quando aceitei Jesus, passei por esse processo, estou passando por esse processo todo, eu encontrei o meu verdadeiro lugar, que é estar na presença do Senhor, que é servir a Ele. Eu encontrei o sentido de vida, porque as pessoas aí fora estão perdidas, pensam que a vida é droga, é prostituição e muitas outras coisas que a gente vê. Não é. Só Jesus preenche o vazio que muitos de nós têm, e principalmente as pessoas que estão aí fora. Então aceite Jesus. Você está desviado, volte para o Senhor, volte para Ele, porque ainda há tempo. O Senhor está de braços abertos para receber você de volta, assim como Ele recebeu o filho pródigo.
E nós já estamos cansados de saber, mas é a verdade. Jesus está voltando, a gente está vendo os sinais, a gente está vendo tudo que está acontecendo, porque está escrito em Apocalipse, e a gente tem que se manter de pé, se manter firme no Senhor, porque a palavra fala que aquele que está frio vai ficar cada vez mais frio, mas aquele que está quente, continue quente. E como é que a gente se esquenta? Só vindo buscar o Senhor, vindo buscar Ele na igreja. E a gente tem que pedir para o Senhor nos ajudar sempre a ficar de pé e alcançar aqueles que não aceitaram a Ele, aqueles que se desviaram, porque são muitas as situações que muitos de nós têm dentro de casa. Não adianta a gente negar, dizer que toda a nossa família é cristã, porque não é verdade. Muitas vezes é só uma parte, tem uma grande maioria que precisa ser alcançada. E nós somos esse instrumento, esse canal que precisa pregar a palavra, que precisa perseverar em oração. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. A gente tem que amar aqueles que mesmo não fazendo a vontade do Senhor, não estando na vontade do Senhor, estando cego, surdo, mudo, não escutando a palavra quando a gente tenta pregar ou quando a gente tenta orar, mas continuar perseverando e buscar a salvação, porque esse mundo só vai piorar, a tendência é só piorar cada vez mais, e a gente precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar, vir para a igreja enquanto a porta estiver aberta, que você não perca mais tempo com essas coisas do mundo e entenda que a felicidade que você procura, essas coisas banais e supérfluas, você não vai encontrar, você só vai encontrar em Jesus. Quando você encontrar a felicidade, aceitando Jesus, voltando para Jesus, você vai entender como eu perdi tempo, como eu gastei a minha vida com coisas banais, como eu me contaminei com bebida, com prostituição, muitas coisas que a gente olha, as pessoas, porque é muito triste ver a nossa geração, eu digo por mim, porque eu sou jovem ainda, me considero mesmo tendo 30 anos jovem, e eu fico muito triste de ver moças, rapazes que poderiam estar na igreja, estão largados nas calçadas, bêbados, se destruindo, famílias desesperadas, porque tem um ente querido que está viciado em droga, não sabe o que fazer, e a única solução para isso tudo é Jesus. O homem sem Deus é nada. Eu estou falando aqui coisas que talvez muitos já estão calejados de escutar, mas é a verdade. A gente não pode se calar, a gente tem que falar que sem Deus nós não somos nada. Com Deus a gente consegue tudo nessa vida. Com Deus a gente consegue tudo nessa vida, tudo que a gente almeja, que a gente sonha, mas a gente tem que entender que as conquistas, que aquilo que a gente conquista é para o nome do Senhor ser glorificado, ser exaltado sempre. Que a gente persevere em oração, persevere nos caminhos do Senhor. Não é fácil trilhar os caminhos dele, são lutas, são barreiras, são coisas que a gente tem que ir superando todos os dias, mas o importante é a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, passar por cada situação difícil entendendo, Jesus está comigo, eu vou sair dessa porque o Senhor vai me ajudar, que nem eu, como testemunhei aqui, quando passei por esse processo de enfermidade, eu digo que eu era uma Roberta e me tornei outra, com um olhar mais misericordioso, de compaixão com o meu próximo. Eu sempre tive medo de enfermidade, essas coisas, mas se tiver que passar por um processo de enfermidade de novo, eu tenho certeza, o Senhor está do meu lado, o Senhor vai me ajudar. Entender que tudo que a gente passa nessa vida, a gente não está isento de passar lutas, dificuldades, mas o importante é a gente ter a nossa fé, o nosso foco no Senhor e não se abalar. E mais do que ter tido uma cura física, eu também creio que Deus curou o meu interior de traumas emocionais, psicológicos, e me fortaleceu. E a minha mensagem é:
Volte para o Senhor se você é desviado. Se você não aceitou, o Senhor aceite, porque não tem nada mais importante para um cristão do que a salvação, irmãos. Isso é o mais importante na nossa vida, porque se nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos nos esforçando todos os dias. Todos os dias a gente renuncia às vontades da nossa carne. Muitos de nós talvez estaria no sofá, assistindo TV, comendo bolacha, fazendo coisas que agradam a nossa carne, não o nosso espírito, mas que a gente fortaleça o nosso espírito. E peça para o Senhor, se você está passando por um processo de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, entenda que Jesus é o único que pode te libertar, que pode te curar. E Jesus ama vocês. Jesus tem obra na vida de vocês, como tem obra na vida de cada um de nós que estamos aqui, principalmente na minha, mas na vida de vocês. E aceite que o Senhor tem a vida de vocês, não fuja, não recua. Amém? Amém. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Eu quero agradecer a todos os meus irmãos, minha irmã Vera, meu irmão Charles, né, minha irmã Roberta, que vocês se esforçaram para estar aqui, para nós fazermos esse trabalho. Muitos podem não dar valor, né? Mas eu creio que Deus, Ele falou com vidas, né? Como lhe aprova, como lhe agrada. Aquele que ouvir agora ou ouvir depois, né? Vai ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ele faz milagres, né? E ele tem a vida eterna, né? Que é o mais importante. A Bíblia diz que o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Pode ser rico, pode ser milionário, pode ter os melhores carros, as melhores casas. Lógico que Deus ele tem tudo isso para os seus filhos. Mas a Bíblia fala que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. Por mais que Deus dê algo para alguém, que o nosso coração esteja em Deus. Não é pecado, né? Parece que é pecado ter as coisas. Não, não é pecado ter. O pecado é colocar o coração nas demais coisas. Então, que a gente possa glorificar a Deus, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei ter em abundância e também sei viver sem nada, né? Então, ele entendia os períodos da vida, né, que ele tinha. Se ele tivesse muito, ele glorificava a Deus. Se ele não tivesse nada, ele glorificava a Deus também. Então, isso é muito importante. O importante é ter a vida, o nome escrito no livro da vida, né? Então, eu agradeço a vocês, meus irmãos. Muito obrigado por terem me ajudado e nos ajudado, né? Porque a obra, na verdade, é para a glória de Deus, né? A glória do Senhor, que nós possamos fazer, melhorar. Temos muito que melhorar aqui, somente de equipamento, né, meu irmão Charles? Nós temos que melhorar muito, né? Mas eu creio que Deus vai dar o recurso, que Deus vai trazer o que nós precisamos, né, na hora certa, as câmeras, o local, tudo. Microfone, o computador talvez seja fraco para isso, nós não sabemos, né? Então, mas Deus ele vai preparar tudo na hora certa, né? O importante é fazer com o que a gente tem, né? O que a gente tem hoje é isso, e a gente vai dar o nosso melhor nisso. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Então, a gente tem que ser fiel num grãozinho de areia, né? Aí depois o Senhor, né? Ele nos coloca diante de muitos grãozinhos de areia, para a glória do Senhor. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por essa rica e grande oportunidade que Ele nos deu, né? Esse daqui já é o terceiro, Paloma, Charles e Roberta. O terceiro podcast que a gente faz. O do Charles eu estou sentindo no coração de refazer uma hora, por causa do eco que estava nele, entendeu? Né? Eu vou, porque saiu com muito eco, né? Acredito que eu já consertei, pelo menos o problema do eco, eu acredito que já consertei, né? E a gente vai estar refazendo isso daí, né? Para a glória do Senhor Jesus, eu creio, nós vamos marcar também, né? Para refazer, né? Eu sei que tudo com Deus a gente faz, se precisar a gente faz de novo, e se precisar a gente faz de novo, até ficar bom, né? As coisas de Deus é assim, né? É que nem você pintar uma parede, pintar ela, não tá bom, pinta de novo, até ficar bom, né? Fazer o trabalho até, porque não é para mim, né? O trabalho é para Deus, então a gente tem que fazer até ficar bom, né? Para a glória do Senhor.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade. Te agradecemos por todas as coisas, Pai. Abençoa. Pai querido, aonde esse testemunho chegar, que, Senhor, vidas sejam impactadas, saradas, curadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Enche-nos do Espírito Santo, Pai, e que cada vida seja impactada por Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós Te agradecemos, crendo que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fazer um convite para você, para estar na Igreja Pentecostal Marchando com Louvor, que fica na rua São Cirilo de Alexandria, número 58, bairro do Jardim Fontales, na Zona Norte de São Paulo. Nossos cultos é quarta e sexta, às 19 horas. Quinta-feira tem a tarde da benção com a diaconisa Vera e diaconisa Roberta às 15 horas. E domingo nós temos o culto da família às 18 horas, tá? Você é nosso convidado especial a estar na Igreja Pentecostal Marchando com Louvor. Jesus te ama e tem uma grande obra na sua vida. Amém? Ô, glória, hein? Aleluia, Jesus. Vamos encerrar ali. Quando você abre muita coisa, fica devagar, né? Glória a Deus. E você, filhão? Deixa tudo isso aqui. Abençoa, Pai. Gostei de dar alguns travamentos, né? Porque fica pesado, né? Deus é bom.